E essa moça que está passando aqui vai falar sobre comunicação não violenta. E ela vai fazer uma pergunta para vocês, instigantemente, para iniciar o trabalho dela. Quem é ela? Juliana Calderon, atriz e bacharel em comunicação social pela FAAP. Iniciou sua carreira em grandes agências de publicidade, como a W Brasil, em redação, e Almap BBDO RTV. Em Londres, estudou teatro nas escolas Central School of Speech and Drama and the London Center of Theatre Studies. Ok? Eu engano bem, hein? Não é, Cairão? Não, tem mais, tem mais. Vai ser em japonês agora. Realizou um curso introdutório à psicoterapia existencial na New School of Psychotherapy Counseling. Yes, correct? De volta a São Paulo, e aí falou em português, fez formação em dramaturgia pelo SESI British Council e pela Coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching. Desde 2013 trabalha como consultora de comunicação pela La Grécia Design e desde 2016 pelo Instituto TIE, em parceria com a especialista em empatia Carolina Nalon, criou e ministrou treinamentos e palestras com base em compreensão, empatia e comunicação não violenta, CNV. Que palavra, hein? Para grandes organizações como Klabin, Itaú, Emerald, Shell, Coca-Cola, Natura, Votorantim, Gol, Linhas Aéreas, Bradesco, Unimed, Andrés, Heidi, Ford, Unifarma, Corregedoria Geral de Justiça e BH, Rabobank e Grupo Fleury, entre outros. Né? Muito bem. Tem que corrigir a coisa. Com vocês, Juliana Calderon. Alô, alô? Ligar aqui. Alô, alô? Alô? Oi? Oi, oi. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Queria agradecer ao Paulo também pela oportunidade, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Para mim é um privilégio muito grande estar ouvindo tudo isso que vocês estão dizendo hoje. E eu estou aqui para falar sobre comunicação não violenta. Eu queria saber quem aqui já conhece comunicação não violenta, quem aqui já ouviu falar de CNV? Alguém? Não, ótimo. Você já ouviu falar de comunicação não violenta? Muito bom. E aí, como é que está para vocês conversar sobre política com pessoas que pensam diferente hoje em dia? Está fácil? Quem aqui já entrou no Uber e o motorista perguntou, em quem você vai votar? E você falou, ai meu Deus, será que eu falo? Né? Vamos lá. Né? Tá difícil, né, conversar com quem discorda da gente, certo? Hoje em dia tá bem difícil. E a comunicação não violenta, ela é um processo de comunicação muito potente justamente para isso, para facilitar diálogo, né, para a construção de diálogo, para que a gente consiga conversar não só com quem concorda com a gente, com quem pensa igual a gente, mas que a gente consiga conversar também com quem pensa diferente. Né? E aí, se a gente for parar para pensar, será que está funcionando aqui? Precisa ligar? Aí, em que momento da nossa educação formal, em que momento da nossa vida a gente aprendeu a se relacionar? A gente aprende um pouco na marra, né? E a gente não, é muito louco pensar que durante toda a nossa educação formal a gente não passe um tempo bom conversando, discutindo, aprendendo sobre relacionamento interpessoal, sobre como construir um diálogo com alguém, né? Como ser claro, como se fazer compreender, como estabelecer acordos saudáveis com outras pessoas. A gente não aprende isso. E aí a gente entra no mercado de trabalho e nós somos o tempo todo cobrados dessas habilidades, né? Dessas habilidades relacionais, de comunicação. Eu tenho um amigo que diz que no meio corporativo a gente é contratado pelo LinkedIn e demitido pelo Facebook.
né? Contratado pelas nossas habilidades profissionais, pelo nosso currículo ali técnico, e demitido por quem a gente é enquanto pessoa, né? Não adianta, a gente contrata o profissional, vem a pessoa junto, gente, não tem como. Então, como é que a gente lida com esse tipo de questão, né? E aí eu trouxe para vocês uma pesquisa da Gallup, que é o maior instituto de pesquisa do mundo. Eles entrevistaram 23 milhões de profissionais no mundo para checar o nível de engajamento desses profissionais nas empresas. E o que eles descobriram? Bom, 13% dos profissionais que estão trabalhando hoje no mundo estão altamente engajados. Então, esses profissionais, eles têm uma relação emocional com o trabalho. Eles gostam, amam mesmo estar ali, né, dedicam tempo livre até para se aprimorar, porque se identificam bastante com o trabalho. 63% são os não engajados. São aquelas pessoas que, né, o trabalho é um mal necessário, eu preciso pagar as contas, ok, mas estou contando os minutos para o happy hour, ou para o fim de semana, ou para as férias, porque não é prazeroso estar ali. Não é gostoso estar ali. E 24% altamente desengajados. Então, esses têm uma relação emocional com o trabalho também. De ódio, né? Profundo. Odeiam ir para o trabalho. São essas pessoas que estão caindo em depressão, estão tendo síndrome de burnout, né? Muito estresse. Então, se a gente for parar para pensar, poxa, para 87% das pessoas que estão trabalhando, o trabalho é uma fonte de frustração. É muita gente, né? Se a gente para para pensar numa organização em que 87% das pessoas que estão trabalhando nessa organização estão frustradas ali, não estão engajadas, não estão vendo sentido no que elas estão fazendo, será que essa organização está crescendo de forma sustentável? De forma saudável? Se a gente for parar para pensar no planeta, em que 87% das pessoas que trabalham, fora as milhões que não trabalham, né, que nem isso tem, será que esse planeta está evoluindo de forma sustentável? Né? Para onde que a gente está caminhando? E aí a Gallup vai perguntar para esses profissionais por que eles estão desengajados. E todos os motivos são relativos à comunicação e relacionamento. Né? Então, falta de reconhecimento de serem ouvidos, falta de uma comunicação clara, né? Aberta, franca, de um interesse sincero pelos problemas uns dos outros. Superiores ignoram as necessidades e expectativas deles. Pouco diálogo, tanto com colegas como com os líderes superiores. E 84% dos profissionais que pedem demissão relatam como motivo o relacionamento com o seu gerente direto. Então, olha a importância do relacionamento, né? A gente poderia pensar, nossa, é porque eles não gostam do que eles estão fazendo, mas os principais motivos são esses. São relacionamento, falta de diálogo. E a gente está sentindo isso também no nosso país hoje, né? Essa falta de espaço para dialogar. Está muito difícil de dialogar. E aí é importante lembrar que a comunicação não violenta, esse processo, ele não serve para evitar o conflito. Porque o conflito é necessário e o conflito vai ter sempre, né? Um dia que vocês não tiverem conflito na vida, tem alguma coisa errada, né? Já morreram, porque vai ter conflito sempre. A questão é como lidar com o conflito. Como que a gente lida de forma saudável com o conflito? E aí tem uma coisa que acontece muitas vezes nos cursos de CNV, que é uma lástima, que é, vocês estão aqui hoje, né? Vocês se conhecem, provavelmente se vocês vão se encontrar no trabalho um outro dia, vão estar numa reunião juntos, e aí alguém vai dar um piti no meio da reunião. E aí você vai olhar para a pessoa e falar, ah lá, tá vendo? Não adiantou nada fazer aquela palestra lá de CNV. Aí, ó, já está todo violento, né? Gritando. Gente, não adianta nada fazer isso. A comunicação não violenta, ele é um processo que a gente não é para falar sobre, nem para cobrar o outro de ser não violento. É algo que a gente pratica. Né? A comunicação não violenta é algo que a gente pratica. Sabe aquela frase do Gandhi, seja você, né, a mudança que você quer ver no mundo? Pois é, a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, bebeu muito desses movimentos não violentos. Né? Não é à toa que o neto do Gandhi é que escreveu o prefácio do livro Comunicação Não Violenta. Então, a ideia é que a gente aproveite esses momentos, os momentos que os conflitos surgem, né, que alguém perde a cabeça, que acontece alguma coisa. Puxa, como é que agora eu sou isso? Né? Como é que eu pratico a comunicação não violenta agora? Não cobrando a pessoa para ela ser não violenta. E esse é o Marshall Rosenberg, esse senhor simpático,
O Marshall, ele é um psicoterapeuta americano. Ele cresceu na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, numa época em que a cidade de Detroit era muito, muito, muito violenta, principalmente por conta de conflitos raciais, muito preconceito, né? A ponto de, muitas vezes, ele e a família dele terem que ficar trancados em casa. Tamanha era a violência nas ruas, era muito violento mesmo. Mas ele vivia numa família extremamente compassiva, extremamente amorosa. A mãe dele era dessas pessoas que convidavam as outras pessoas que estavam precisando de ajuda, passando necessidade para entrar. Né? A avó dele era paralítica e a mãe dele cuidava dela. O tio vinha ajudar também e ele ficava impressionado como as pessoas na família dele, elas tinham prazer de ajudar umas às outras, mesmo. E aí ele vai para a escola e ele começa a apanhar na escola. Ele não entende por que ele está apanhando. Aí ele pergunta um belo dia para o menino que estava batendo nele, por que você está me batendo? E o menino fala, porque você é judeu. E aquilo marcou o Marshall profundamente. Né? Ele cresceu com essa pergunta. O que acontece que nos afasta da nossa natureza compassiva? Como é que algumas pessoas se mantêm na natureza compassiva, mesmo em situações extremas, né? E têm prazer em ajudar outras pessoas, em proporcionar o bem, né? O bem-estar de outras pessoas, e outras têm prazer em causar sofrimento, né? Fazem isso, né? Legitimam a violência dessa forma. Por quê? O que acontece? E ele percebe, ao longo da carreira dele, ele foi estudar psicologia, depois ele fez doutorado também em psicologia, e foi estudando que ele foi percebendo que, na verdade, o problema está na nossa comunicação, né? Está na nossa linguagem, na maneira como a gente aprendeu a se comunicar, que é uma linguagem baseada na culpa. Né? É uma linguagem que legitima a dominação de uns sobre outros. Então, porque eu vou dominar você, eu preciso criar uma linguagem que justifique a minha dominação sobre você. Então, você é culpado, então você é pior do que eu, você é isso, você é aquilo. E a gente foi educado assim, né? A gente não foi educado a falar de sentimentos, a falar das nossas necessidades, a gente foi educado a falar do outro, né? Apontar o dedo para o outro, culpar o outro. E aí ele vai passar a mediar uma série de conflitos. Ele se tornou um grande mediador de conflitos, mediou conflitos de guerra no mundo todo. E aí, quando ele já estava mais velho, ele faleceu faz uns 3 anos, as pessoas que trabalhavam com ele falaram, Marshall, pelo amor de Deus, você precisa sistematizar isso que você faz. Né? E aí ele escreveu o livro Comunicação Não Violenta. Mas eu realmente espero enriquecer um pouquinho a habilidade de comunicação de vocês, para que vocês possam sair daqui inspirados a dialogar mais. Né? E a base da comunicação não violenta é: todos nós temos as mesmas necessidades. Quem aqui não tem necessidade de alimento, de oxigênio? Quem não tem necessidade de respeito, de afeto, de desenvolvimento, né, de segurança, de pertencimento, de reconhecimento, de escuta? Né? Quem não quer se sentir escutado? Quem não precisa se sentir considerado? Todo mundo precisa. O que varia não são as necessidades, são as estratégias que a gente escolhe para atender as nossas necessidades. Ah, achei que estava me chamando. São as estratégias que a gente escolhe para atender as nossas necessidades, de acordo com a nossa visão de mundo, com os nossos valores e também com as nossas possibilidades, né, que estão ao nosso alcance. E aí, quando a gente consegue se conectar no nível das necessidades, quando a gente consegue enxergar a necessidade do outro e falar sobre necessidades, ao invés de falar sobre culpados e inocentes, a gente consegue gerar conexão e a gente consegue gerar compreensão. Então, a Mari Miyashiro é uma consultora americana que traduziu a comunicação não violenta para o meio organizacional. Ela escreveu o livro The Empathy Factor, né, o fator empatia. E o que ela diz? Ela diz que, no meio organizacional, a gente tem uma maneira de resolver problemas que é assim: a gente tem um problema, aí a gente vai para uma reunião, aí a gente pensa, discute, pensa e age. Mas ela diz que está faltando uma dimensão nesse processo, é um processo bidimensional. Está faltando uma dimensão nele. E aí, para falar dessa terceira dimensão, eu faço uma pergunta para vocês. Se a gente tem um problema para resolver, qual problema é mais difícil de resolver? Um problema complicado ou um problema complexo? O que vai dar mais trabalho de resolver?
Um problema complicado ou um problema complexo? Complexo. Por quê? Né? Bom, estou usando esses... Não tem uma resposta certa e errada aqui, é só para explicar esse conceito. Um problema complicado seria todo problema que envolve muitas partes, que essas partes todas influenciam umas às outras, mas elas não têm vontades individuais. Então, por exemplo, o sistema mecânico de um avião é um sistema complicado. Um técnico pode demorar dias para consertar o motor de um avião, pode ser muito complicado resolver aquilo. Mas ele sabe que são pecinhas que vão agir, que vão influenciar umas às outras, mas que não vão ter vontades individuais ali do nada. Já um problema complexo é qualquer problema que envolva um sistema biológico, vivo. Aqui a gente tem uma revoada de pássaros. Então, são várias partes, as partes se influenciam mutuamente e têm vontades individuais. Então, qualquer sistema humano apresenta problemas complexos. O problema é que a gente tende a querer resolver problemas complexos com a lógica dos problemas complicados. A gente acha que, vamos fazer assim, assado, pronto, acabou, vai resolver. Não, mas espera aí. A gente precisa integrar a terceira dimensão aqui, que é os sentimentos e necessidades das pessoas envolvidas nesse problema. Quem vai executar? Quem vai agir? Que consequências essa decisão vai ter na vida das pessoas envolvidas? Né? A gente tende a... Na economia, isso acontece bastante, né? A gente presta atenção ali no PIB, como que a economia está indo super bem, mas as pessoas estão indo bem? Né? A gente não faz esse link. A gente trata os problemas complexos como se eles fossem problemas complicados. Apertou um botão, resolveu. Certo? Então, eu queria saber de vocês agora, um pouquinho, porque eu quero escutar vocês também. Que desafios vocês encontram no relacionamento interpessoal de vocês para conseguir conversar? Para conseguir dialogar? Onde que no diálogo, na conversa, trava? Alguém aqui já cortou relação com alguém por conta de uma divergência de opinião? Não? Que legal, gente. Todo mundo, né? Todo mundo. É complicado. Quer dizer, é complexo. Então, eu quero saber o que vocês percebem que acontece na comunicação na hora que bloqueia a possibilidade de diálogo, que bloqueia a conexão. Eu queria dar 5 minutinhos para vocês conversarem sobre isso com a pessoa que está do lado de vocês. E depois eu queria que alguns de vocês compartilhassem o que acontece na comunicação com uma pessoa que bloqueia a conexão, que você não quer mais falar, que vocês não se entendem, cada um vai para um lado e acabou. Tá bom? 5 minutinhos. Gostaria de comentar aqui, compartilhar com a gente uma coisa que surgiu agora na conversa.
O que dificulta a comunicação e o diálogo? Quem quer falar? Intransigência. A intransigência. Intransigência. É, aquela pessoa que não aceita a opinião dos outros. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Perfeito. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Eu participava de um grupo de WhatsApp da 7ª Delegacia da Receita Estadual e havia uma orientação, né, do pessoal do grupo de não se comentar assuntos políticos no grupo. Não sei o quê? Se comentar assuntos políticos, que envolvessem falar de política. política. É. E eu, inadvertidamente, publiquei um assunto político e, imediatamente, um colega meu replicou. Aí eu pedi desculpas. E ele voltou a replicar. Pedir desculpas não adianta, tu tem que apagar aquela bobagem que tu escreveste. Resultado, eu saí do grupo. Mais intransigência. Nós achamos 4 coisas: o dono da verdade, radicalidade, imposição de ideias e violência na forma de expor as ideias. Perfeito. Alguém mais quer falar aqui? Prejudica a comunicação é quando a gente vê que o interlocutor não está disposto a dialogar e trocar ideias, está disposto a afirmar a sua posição e impor a sua posição. Ok, quando o interlocutor está só disposto a afirmar sua posição, não está a fim de ouvir. Autoritarismo. Autoritarismo. Intransigência também, né? Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Autodefesa, instinto de sobrevivência. Eu vejo em muitas situações o movimento de autodefesa, de instinto de sobrevivência. E isso leva as pessoas a se entrincheirarem nas suas próprias ideias e qualquer coisa que se ofereça risco a quebrar isso é um perigo. Então é melhor ficar cercado nessa. Perfeito, muito bom. Mais alguém? Última pessoa? Para mim, isso já aconteceu algumas vezes, é a confiança, quando eu não confio nos propósitos declarados daquela pessoa. Confiança, para mim, ela quebra a relação. Muito bom, gente. Pois é, falaram coisas muito interessantes aqui. Na verdade, a comunicação não violenta, o que o Marshall fez ao longo da vida dele foi sistematizar, ele foi percebendo na comunicação tudo aquilo que travava a comunicação. Tudo aquilo que causava desconexão. A pessoa ficava repetindo a mesma coisa eternamente, o diálogo não avançava. Né? Então, uma coisa que você falou sobre instinto de sobrevivência é interessante, de autodefesa. Né? O que acontece na comunicação, na maneira como a pessoa se comunica com a gente, ou na maneira que a gente se comunica com uma pessoa, que gera a necessidade de se defender. A pessoa ela precisa se defender do que você falou. Aí a pessoa, acabou o assunto do diálogo, a pessoa já vai começar a se defender. Não, mas eu. E aí o diálogo vai por água abaixo. Né? Então a gente vai começar a ver alguns princípios, alguns princípios importantes da CNV, para começar a compreender melhor isso. Bom, primeiro princípio básico, né? Empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, certo? To put yourself in somebody else's shoes, calçar os sapatos do outro. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas é a capacidade de se colocar no lugar do outro sendo o outro, não sendo você, né? Não com as suas referências, porque senão você acha que você está se colocando no lugar do outro, mas você está lá projetando toda a sua visão de mundo, as suas referências, e não é essa a ideia. Agora, é possível se colocar no lugar do outro sendo o outro? É possível, literalmente, se colocar no lugar do outro? Não. Né? O outro sempre vai ser o outro. Por mais que eu calce os sapatos do outro, os pés ainda serão meus. Então, quando eu calço o sapato do outro, pode ser que nos meus pés fique muito confortável. Mas nos pés do outro faz um calo no calcanhar. Né? Então, a empatia ela tem que vir junto com a humildade da gente saber, da gente reconhecer que a gente nunca vai saber exatamente o que é estar no lugar do outro. E é por isso
que é essencial escutar. Né? Que se a gente quer começar a conversar, a gente precisa aprender a escutar. Escutar para compreender, escutar para saber quem é essa pessoa, para ter alguma ideia. Né? Ao invés de já sair, começar a conversa sabendo quem é a pessoa, sabendo o que ela está pensando. Eu sei quem ela é, eu sei, ela quer isso, ela pensa assim. Essa pessoa é assim, ela é difícil, essa pessoa. Essa pessoa, né, eu já vou conversar com ela assim, fica difícil mesmo conversar. E tem muitos obstáculos para a empatia, vocês apontaram alguns deles aqui, agora, e a gente vai começar a aprofundar nisso, então. Primeiro, eu queria diferenciar empatia de simpatia. E aí eu vou pedir para você soltar esse vídeo da Brené Brown, que é uma especialista em empatia, em compaixão, em vulnerabilidade. E esse vídeo explica bem essa diferença. So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Pois é, conexão, né? E existe uma série de obstáculos aí que a gente usa, que a gente faz na melhor das intenções nas nossas conversas, porque a gente tem vontade de resolver o problema da pessoa. E aqui a gente está falando de não desses casos em que a gente está discutindo coisas muito sérias, mas quando alguém vem precisando de empatia, conversar com a gente, e a gente não consegue suportar aquele momento, a gente quer resolver. E às vezes, na melhor das intenções mesmo, a gente acaba não abrindo espaço para essa pessoa, né? Então, alguns exemplos desses obstáculos. Aconselhar. Ai, eu ando tão estressado com esse projeto. Ah, por que você não faz uma massagem? É ótimo para relaxar. Né? Então, já encerro o assunto. A pessoa queria falar e eu não estou abrindo muito espaço para ela, não. Encerrar o assunto mesmo, acontece com muita frequência, né? Mas esse prazo é impossível de cumprir. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E vou embora, né? A pessoa está com uma carga emocional ali, preocupada, mas eu não estou aqui para ela. Interrogatório. Eu não acredito que eu briguei com o meu chefe na reunião. Ah, mas também por que você foi discordar dele? Né? Esse é o típico de mãe, essa, né? Mas também por que você foi fazer tal coisa? E aí, enfim, bloqueia de novo a conexão. Competir pelo sofrimento. Ah, eu não aguento mais só ouvir crítica. Bom, pelo menos você tem feedback. Meu chefe que nunca fala nada. Né? Que é aquele famoso, o meu pior é melhor que o seu. Né? E corrigir. Você me deixou falando sozinho na reunião.
Sozinho, não. Tinha mais 3 pessoas lá. Né? Não é o ponto. E a gente, de novo, bloqueia o diálogo, bloqueia a escuta. Né? E demonstrar pena. Ai, estou exausta. É muita cobrança e pouca clareza do que deve ser feito aqui. Oh, tadinha. Né? A gente não quer que ninguém sinta pena da gente. Isso também bloqueia a conexão, bloqueia espaço para o diálogo. Alguém aqui já fez algum desses obstáculos? Jamais. Bom, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, eu sou nada empática, porque eu fiz todos, né, com todos os meus amigos. E aconselhar, então, é uma coisa que eu adoro fazer. E não tem nada de errado, às vezes a pessoa precisa de um conselho mesmo. Né? Mas é isso, às vezes a gente quer aconselhar rápido demais, a gente nem escutou, a gente nem sabe o que está acontecendo direito, e a gente já está trazendo a solução. Né? De acordo com as nossas referências. Então, é abrir espaço mesmo, para que a pessoa se expresse, para que ela possa esvaziar uma carga emocional. E tem momentos em que a simpatia não é de todo mal, não. Né? A gente quer pessoas simpáticas à nossa volta. Né? O problema é que a simpatia não basta quando existe uma carga emocional. Quando vocês estão conversando com uma pessoa que está nervosa, essa pessoa escuta vocês? Não. A pessoa que está gritando, está nervosa, ela não escuta. A simpatia pode irritar mais ainda essa pessoa. Ela precisa de empatia quando ela tem uma carga emocional. Ela precisa esvaziar essa carga emocional. E tem mais alguns, além desses obstáculos, aconselhar, encerrar o assunto, interrogar, competir pelo sofrimento, corrigir, demonstrar pena, tem mais uns obstáculos bem importantes aí. O que vocês estão vendo nessa imagem? Uma família feliz. Uma família feliz, pai, mãe, filho e filha, certo? Eles podem ser todos irmãos? Podem. Os dois podem ser amigos e cada um se encontrou no parque agora com seu filho? Podem. Né? Eles podem ser 4 atores que foram contratados para fazer um comercial de margarina? Também podem. Mas, imediatamente, quando a gente vê essa imagem, a gente interpreta família feliz. Certo? E a gente faz isso com tudo na vida. A gente interpreta tudo. Né? A gente vê uma pessoa, a gente interpreta. Acontece alguma coisa, a gente interpreta. A gente vai parar de interpretar? Não. É natural que a gente interprete. O ser humano interpreta mesmo a realidade. Né? Qual que é o problema? O problema é que, muitas vezes, a gente acredita piamente que a nossa interpretação é a verdade. Né? Então, a pessoa... Por exemplo, esse é um caso bem comum. Manda mensagem para a pessoa, para o namorado, para a namorada, para a mulher, para o marido. Manda lá. A pessoa visualizou, ficou azulzinho, riscou azulzinho e não respondeu. Bom, é isso que aconteceu. O fato é esse. Né? Você mandou a mensagem, a pessoa visualizou e não respondeu. A gente para aí? Não. A gente começa. Está me ignorando. Está me ignorando. Aí passa mais 10 minutos, nossa, está me ignorando muito. Nossa, está me provocando. Está me provocando. Passa mais 10 minutos, com certeza que não me ama mais. Acabou. Deve estar com outra já. Ele foi na festa, naquela festa que eu não fui, deve ter encontrado aquela menina, Camila. Esse bobear, ele já está ficando com ela, já devem estar juntos agora. É isso. Aí, vou lá, manda a mensagem. Acabou, está tudo acabado entre nós, estou te bloqueando agora, me esquece. E a pessoa fala, calma, eu estava falando com a minha avó no telefone, né? Eu estava sei lá onde. A gente não tem uma câmera de CCTV acoplada na cabeça das pessoas para saber o que elas estão fazendo. Mas a gente não consegue se ater aos fatos. A gente começa a interpretar, e a gente age de acordo com as nossas interpretações. Esse que é o pior. A gente age. Então, a gente não vai parar de interpretar. Então, o que a gente pode fazer? Lembrar que as nossas interpretações são interpretações. Respirar. Quantas vezes, gente, eu quase agi com base em interpretação? Diz assim, nossa. Aí eu lembro, porque eu estudo CNV, porque eu falo disso, né? Aí eu lembro, calma, olha só a minha mente. Olha só a historinha que a minha mente já construiu aqui, né? A interpretação que eu já fiz. Não vou fazer nada, não vou responder agora, não vou escrever um e-mail gigantesco agora, né? Não vou fazer nada, vou esperar um pouco. Passa um tempo, eu me surpreendo. Falo, gente, a minha interpretação estava completamente errada. Ainda bem que eu não agi. Então, é isso. A gente precisa lembrar que as nossas interpretações são interpretações, que é isso que a nossa mente faz, antes de agir. Né?
não agir com base nelas. E as interpretações, elas geram um problema mais grave ainda, que são os rótulos que a gente dá para as pessoas, os julgamentos que a gente faz delas, né? Então, a pessoa chega 3 vezes atrasada numa reunião, é o irresponsável. A outra falou sei lá o quê, é a folgada. Aí, na próxima reunião, eu não vou conversar com a Paula, eu vou conversar com a folgada. Eu não vou mais falar com o Francisco, eu vou falar com o irresponsável. E como é que eu converso com o irresponsável? Como é que eu dialogo com a folgada? Se eu já chego com esse rótulo. Isso favorece o diálogo? Não. Eu já cheguei com uma certeza sobre essa pessoa, um julgamento feito. E a gente tem rótulos sociais também. Mãe, pai, homem, mulher, chefe, estagiário. Então, estagiários não dão opinião. Chefes não têm dúvidas, inseguranças. Chefes não têm isso, gente. Homens não têm medo. Mães não transam, por exemplo. Não sei, de jeito nenhum, minha mãe não transa, gente. Então, a pessoa ela tem que ser aquilo e acabou, ela não pode ser mais nada além daquilo. E a gente sabe que a gente não gosta de ser colocado em caixinha, mas a gente coloca outras pessoas em caixinhas. E a gente precisa o tempo inteiro se lembrar disso, que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Além de chefe, a pessoa, além de homem, ele é chefe, ele é filho, ele é pai, ele é voluntário, ele é isso, ele é aquilo, é muito mais complexo do que o rótulo, certo? Então, isso é muito importante na comunicação não violenta. A gente evitar rótulos, não só na nossa comunicação, mas lembrar também que a gente está rotulando. E que isso não vai facilitar o diálogo, quando eu chego para falar com a pessoa. E o Marshall Rosenberg, uma vez, foi rotulado de assassino matador de crianças. Ele recebeu esse rótulo. Ele foi falar sobre comunicação não violenta num campo de refugiados na Cisjordânia. Foi levar o processo de comunicação não violenta para ajudar esses refugiados. E aí ele estava ali fazendo a palestra. No meio da palestra começa um burburinho, um refugiado começa a gritar. As pessoas começam a levantar, ele pergunta para a tradutora o que está acontecendo. Ela falou, olha, tem um refugiado que está muito nervoso, está gritando que você é um assassino, matador de crianças. Parece que eles descobriram que você é americano. E aí, o que fazer, Ele lembrou imediatamente que, é óbvio, ele sabia que os Estados Unidos estava financiando aquela guerra. Quando ele chegou no campo de refugiados, ele viu uma série de bombas de gás lacrimogêneo com a marca Made in USA. Então, ele sabia de onde estava vindo aquilo. E aí eu queria apresentar para vocês o diálogo que o Marshall teve com esse refugiado. E aí eu queria pedir um voluntário para ler comigo esse diálogo. Uma pessoa que seja bom ator. Uma pessoa que saiba interpretar bem alguém bravo. Alguém com raiva. Quem que sabe fazer bem raiva? Raiva, revolta. Quem? Ah, você. Vem comigo. Você interpreta bem raiva? Você faz bem? Alguém te indicou. Muito obrigada. Vem cá, você quer subir por aqui ou você tem uma escadinha ali, se preferir? Qual que é o seu nome? João Pedro Casaroto. João Pedro Casaroto! Sim, eu vi sua palestra. Você faz bem a raiva. Tá obrigado. Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu gostei muito, eu gostei muito. Não, gente, a gente entende, A gente entende por que a gente fica com raiva, O sentimento. Com a senhora. Agora você vai botar sua raiva para fora comigo. Então, pensa na dívida. Eu sou Marshall e você é o refugiado, tá? Você quer? Vamos ficar aqui para a gente fazer junto aqui, ó. A gente vai ler aqui. Primeiro você vai me chamar de assassino matador de crianças. E aí você vai ler Eita, cortou um pouquinho, mas acho que dá. Eu sou o Marshall, eu sou o rosa. E você é o cinza, tá? Tu é a vermelha. Isso. Comunista. Aí, ó. Mais um rótulo, Comunista. Fascista! Adotou Então é isso. Já pegou. Então, assassino... Vai, me chama. Assassino matador de crianças. Com raiva.
assassina, matadora de criança. Tá bom assim? Eu sou o Marshall, tá, gente? Tô vendo que você tá com raiva. Porque você gostaria que o meu governo usasse esses recursos de forma diferente, certo? Pode saber que estou mesmo. Olha... Você acha que nós precisamos do seu gás lacrimogênico? Precisamos do seu esgoto? De esgotos, precisamos de esgotos. Aqui, ó. Não, eu estou falando do seu esgoto mesmo. O que nós precisamos, nós sabemos. O que nós sabemos é que nós não precisamos do seu esgoto. A senhora é o esgoto do mundo. A senhora mata a criança sem piedade. Ele é bom de improviso também, gente. Estou chocada. Uau! Ok. Então tá, então já improvisou. Eu estou vendo que você está furioso. Eu estou vendo que você está furioso com tudo isso. Você gostaria de ter algum apoio para melhorar as suas condições de vida e obter independência política? Suma da minha frente. Deixa eu viver a minha vida. Não venha ditar as suas normas na minha casa. Eu estou vendo que você está se divertindo bastante sendo ator nesse momento. Tem talento pro palco, gente. Muito bom. Mas vamos continuar agora só aqui. Pode? Tem que ler. Depois a gente brinca mais de teatro. De improviso, adorei. Então, ó, você falou aquilo, eu falei, você gostaria de obter independência política, né? É isso. Você sabe o que é viver 27 anos aqui? Do jeito que tenho vivido com a minha família, com meus filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que é isto, do que isto tem sido para nós? Está me parecendo que você está realmente inconformado e está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. É isso mesmo? Aqui agora. Você quer compreender. Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? O meu filho está doente. Ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola de aula sem livros? Eu estou ouvindo o quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos. Uma boa educação, a oportunidade de brincar, crescer num ambiente saudável. É isso mesmo, é o básico. Direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas? Muito obrigada! Para palmas para Casaroto. Obrigada pela sua participação. Botaram um rótulo em mim que eu não sou nada disso ainda. Isso é rótulo. Muito obrigada, Casaroto. Gente, olha só, é lógico que esse diálogo, ele está no livro do Marshall, no Comunicação Não Violenta, ele foi traduzido, ele parece um pouco duro, mas a essência da comunicação não violenta está aí. E depois desse diálogo, o Marshall conta que ele ficou mais 20 minutos conversando com esse refugiado, e depois disso o refugiado convidou ele para um jantar de Ramadã na casa dele, né? Eles ainda ficaram amigos. O que aconteceu? Eu queria que vocês me dissessem o que o Marshall fez nessa conversa e o que o Marshall não fez. Ele ouviu. Mas ouvir todo mundo ouve, né? Aqui todo mundo escuta. Ele só ouviu? Não. O que mais que ele fez? Ele não?
Primeiro, ele não se defendeu. Gente, quando alguém chega para a gente com um rótulo desse, né, ou chega falando com um rótulo, você é isso, você é um sei lá o quê, qual que é a nossa tendência? Né? O que a gente faz imediatamente? A gente se defende. Como assim? Imagina, eu vim aqui ensinar comunicação não violenta para vocês, como assim, que injustiça? Né? Ele não faz isso. E o que ele faz? Ele escuta e instiga o refugiado a falar mais. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está escutando, repetindo com as próprias palavras o que ele está escutando, somado ao que ele sabe do contexto. Né? Ele conhece o contexto daquela guerra, o que aquele refugiado está passando. Então, ele está repetindo com as próprias palavras e reconhecendo para o refugiado o que o refugiado está dizendo. Ele está dizendo, eu estou entendendo, eu estou escutando. É isso mesmo? E ele checa. É isso mesmo que você está querendo dizer? E o refugiado fala mais. E o refugiado fala mais. O Marshall fala que nessa conversa, ele fez isso por meia hora. Por meia hora, ele só ficou fazendo esse movimento. Só falando, você está dizendo isso, você está dizendo isso. E o refugiado continuava gritando, continuava gritando. Passa meia hora, o refugiado se acalmou. Porque ele se sentiu compreendido, ele se sentiu escutado. E só então o Marshall pôde falar quem ele era. Se o Marshall tivesse falado, você sabe quem eu sou? Ia dar ruim, né? Então, quando alguém está com uma carga emocional muito alta, está muito nervoso, essa pessoa precisa se sentir escutada para diminuir a carga emocional, né? E você tem 2 ensinamentos que o Marshall deixou com a comunicação não violenta, que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando sempre, são esses aqui. Por trás de todo comportamento há uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Né? Então, quando eu estou aqui, né, gritando, poxa, eu tenho uma necessidade minha que não está sendo atendida e eu não aguento mais. Né? Olhem para mim, olhem para isso. Né? Vocês já devem ter presenciado, vivido também alguma discussão com alguém que parece que começou a gritar do nada com vocês. Fala, gente, o que essa pessoa do nada começou a gritar? O que ela está nervosa por causa de um copo sujo? Será que foi o copo sujo? Né? Que necessidade está por trás desse grito, né? Que é uma expressão trágica, porque é sofrido e não necessariamente ajuda a pessoa a atender essa necessidade. Por isso que é trágico. Então, eu gostaria só de que vocês pensassem, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso tão profundamente, mas só que vocês refletissem um pouquinho que rótulos você criou para outras pessoas, você tem criado para outras pessoas, e que necessidades suas estão por trás desses rótulos. Né? Quando você aponta, xinga alguém, que necessidade sua que não está sendo atendida, que poderia ser manifestada, que poderia ser expressada, mas ela está vindo em forma de rótulo. Olha quanta coisa esse refugiado tinha para dizer, né? E o que ele disse no começo? O que ele estava conseguindo dizer? Assassino, matador de crianças. Ele precisou do Marshall abrir espaço para ele poder expressar todas as necessidades que ele tinha, que não estavam sendo atendidas há tanto tempo. Mas quando a pessoa está com raiva, porque já, né, são muitas necessidades, ela só consegue esbravejar, ela não consegue dizer. Então, a ideia é que a gente se torne investigadores de necessidades, tanto as nossas próprias necessidades, quanto as necessidades das outras pessoas. Para que quando alguém venha para conversar com a gente, gritando de forma agressiva, a gente não escute a agressão, como o Marshall fez. A gente consiga se conectar com a necessidade que está por trás dessa agressão. Então, vamos praticar um pouquinho, em frases, né? Investigando as necessidades aqui. Para mim, chega. Você nunca está satisfeito com o que eu faço? O que essa pessoa está precisando? Qual que é a necessidade dela que não está sendo atendida? Oi? Hã? Feedback. Atenção. Reconhecimento. Né? Então, tem várias possibilidades, mas sim, reconhecimento, valorização. Poxa, nada do que eu faço está bom para você. Agora você imagina, você chega em casa, sua mulher ou seu marido falam para você assim, que saco, você nunca está satisfeito com nada que eu faço, que saco, você só reclama. E você vira para ela e fala assim, você está precisando, você gostaria que eu valorizasse mais nas coisas boas que você faz aqui em casa, né? A pessoa fala, o que você tomou? Tá estranho isso aí, né? Porque é raro isso acontecer, né? Você reconhecer a necessidade que está por trás da reclamação da pessoa, né? Outra, você abre exceções para todo mundo, menos para mim. O que essa pessoa precisa? Qual que é a necessidade por trás dessa fala?
A gente não tem o contexto, né? A gente só tem a frase. Mas igualdade, justiça? Poxa, você abre exceções para todo mundo? Né? A gente viu alguns exemplos aqui de injustiça, né? E a gente tem uma necessidade legítima por justiça. Todo ser humano tem, né? Por se sentir tratado com justiça, com igualdade. Ele fica me controlando o tempo todo, assim não dá. Qual que é a necessidade por trás dessa fala? Liberdade, autonomia, outras necessidades humanas, né? Básicas, necessidade de confiança, de autonomia, de liberdade. A gente vê muitas guerras acontecendo no mundo por conta dessas necessidades, né? De liberdade, de autonomia. O ser humano quer poder ter o poder de decidir sobre a própria vida, né? Tem essa necessidade. Então, como demonstrar empatia? Né? A gente viu os obstáculos lá atrás, a gente viu o Marshall demonstrando empatia, e agora a gente vai sistematizar isso, deixar um pouco mais claro para vocês. Então, demonstrar, não basta sentir empatia, né? O Marshall podia estar na frente daquele refugiado pensando, puta, só escutando. Mas não basta. Se a pessoa está nervosa, eu preciso demonstrar empatia. Ou seja, eu preciso demonstrar que eu estou trilhando esse caminho. Eu estou caminhando em direção de compreender o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Então, primeiro, dar espaço para o outro esvaziar. Segundo, investigar a necessidade, de acordo com a fala e com o contexto que você conhece, né? E checar o entendimento do que a pessoa está sentindo e precisando. Você checa, você não assume que você já sabe. Você checa, é isso? Eu estou entendendo, estou escutando que você está me dizendo isso, é isso mesmo? Isso o Marshall chama de parafrasear. É isso que ele fez com o refugiado, ele chama de parafrasear. Você parafraseia a pessoa e isso é um movimento empático. A pessoa sente que você está nesse movimento. Né? E ela naturalmente vai se acalmando. Então, a formulinha, né? A gente gosta de uma formulinha. É lógico que a gente não quer vocês aplicando formulinhas com ninguém, certinhas. A gente não quer conversar com robôs, não quer ser cobaia de ninguém. Mas só para a gente entender. Então, a fórmula é essa, mais ou menos. Né? Puxa, estou entendendo que essa situação é muito difícil mesmo para você, porque você precisava de mais colaboração, né, das pessoas. Exatamente. E aí a pessoa vai falar mais. Então, você está instigando a pessoa a falar mais mesmo. Você está abrindo espaço para a pessoa esvaziar. Outra, você tá triste porque você precisava de mais reconhecimento aqui? É isso? Poxa, sabe, eu fiz tanta coisa legal, todo mundo só reclama. E a pessoa vai falar mais. Então, esse é o movimento empático, que tem a ver com escuta, com abrir espaço, né, para a pessoa falar. Então, alguns exemplozinhos. Eu não quero mais essa função. Que saco, vou ter que fazer mais isso. Eu não quero fazer isso. Como que eu poderia abrir espaço para essa pessoa falar mais e demonstrar empatia por ela? Assumir essa função te preocupa porque você já tem muitas responsabilidades no dia a dia? É isso? Você está preocupado se você vai dar conta? É isso? Pode ser. Não sei. A pessoa vai continuar. Ou você está frustrado porque precisa de mais ajuda com essas atividades? São duas possibilidades, né? E aí é muito importante lembrar. Mas porque a pessoa fala, mas eu vou falar isso para ele, aí eu vou ter que resolver o problema, vou ter que falar, tá bom, então você não vai ter que fazer essa função? Não necessariamente. Reconhecer a necessidade do outro não significa concordar com ela, não significa que você vai poder resolver. Mas é só reconhecer. A pessoa de fato está sentindo aquela necessidade, né? Tá sentindo aquele sentimento. E aí tem alguns perigos do parafrasear. Né? Vocês conhecem essa raça? Ela é brava? Esse cachorro é bravo? Não, né? De jeito nenhum, docinho. Mas quem não conhece essa raça poderia olhar e falar, meio mal encarado, né? Vocês conhecem alguém assim na vida de vocês? Que é um docinho, mas tem uma cara de bravo. Ou o contrário, né? A pessoa que tem uma cara de brava, mas depois parece um docinho, mas aí você vai conhecer, é bravo, né? Também tem isso. Então, a nossa expressão, o nosso semblante, ele diz muito também para o outro, ele comunica muita coisa. Então, um dos perigos do parafrasear, do movimento empático, é esse. Às vezes a gente quer ser empático, a gente estudou CNV, vai lá, eu vou parafrasear essa pessoa. Só que você não está com vontade de se conectar, na verdade. Você só está fazendo porque você aprendeu e você quer, né? Mas, na verdade, você está achando um saco. Aí você fala com a pessoa assim, tá, entendi, não estou entendendo, você está frustrado porque você precisa de mais apoio no projeto. Né? De novo. Aí você acabou, né? A empatia não está aqui, né? Você só está fingindo. Então, cuidado com isso. A parafrasear funciona, mas quando é autêntico, quando você de fato tem uma vontade genuína de se conectar com a pessoa. Outro perigo do parafrasear é o famoso mas.
Então, eu aprendi a CNV, eu vou parafrasear, aí eu já falo assim, nossa, estou escutando que para você é frustrante estar nessa situação, porque você precisava de mais tempo livre, né? Mas infelizmente não temos o que fazer, você vai ter que fazer esse trabalho mesmo e está decidido. Então, não, também. Né? Já fechei o assunto. A empatia é abrir espaço para o outro falar. Então, não é parafrasear e já colocar o seu mas, já falar de você, é deixar o outro falar dele. Mais. E o terceiro é quando a gente aprende essa formulinha aqui, né? Às vezes a gente é literal demais. Às vezes a gente fica muito presinho na fórmula e aí dá ruim também. Eu tenho um amigo que começou a estudar CNV, aí eu vi um post dele recentemente no Facebook. Aí ele fala assim, ele fez um post sobre o quê? Política, claro. Um post sobre política, aí uma moça foi lá e comentou assim, desculpe, mas o seu post não faz o menor sentido. Ponto de exclamação. Aí ele está aprendendo comunicação não violenta, né? Aí ele falou, vou lá, vou demonstrar empatia por ela. Aí ele escreveu assim, olá, fulana, tudo bem com você? Pelo que pude perceber, me parece que meu post não está fazendo nenhum sentido para você. Foi isso mesmo que você quis dizer? Aí a mulher respondeu assim, você é idiota? Né? Porque aí, realmente, aí parece que você está falando com uma pessoa que está com algum problema. Né? Não é esse o sentido. Né? É sentir o que está acontecendo naquela conversa e como é que eu posso conversar com essa pessoa, demonstrar que eu estou entendendo de onde ela está vindo. Puxa, talvez isso não tenha feito sentido para você por conta disso. É por isso que você disse isso? Né? Mas não repetir exatamente o que a pessoa acabou de falar. Né? Senão, não funciona. E aqui, 4 formas de reagir a uma crítica, que eu acho que exemplificam bem também a comunicação não violenta. Como a gente é educado na linguagem da culpa, né, na linguagem do certo e errado, culpado e inocente, bem e mal, a gente é muito sensível à culpa, porque os culpados merecem punição. Os culpados merecem punição e a violência contra os culpados é justificada. Então, a gente não quer ser culpado de nada, né? A gente é muito sensível a isso, a críticas, que a gente não quer ser culpado. Então, a gente recebe um feedback um pouco, né, um feedback bem direto. Seu relatório está mal feito. A pessoa chega e fala, seu relatório está uma porcaria. Está mal feito esse relatório. Qual que é a primeira possível reação? A gente fala, não, mas foi você que me pediu com pressa, você não me deu prazo suficiente. Ou seja, a culpa é sua que está mal feito. Você não me deu prazo, claro que está mal feito. Você queria que eu tivesse feito em tanto pouco tempo um relatório bom? Então, a culpa é a batata quente, né? Então, eu joguei a batata quente de volta para você. Outra maneira, culpar a si mesmo. Seu relatório está mal feito. Eu sei. Eu não sei fazer relatório. Né? E aí você fica tão mal, e você assume a culpa, que você vai ser punido e você merece ser punido, que a pessoa já tem que falar, calma, também não é para tanto. Aí já nem dá mais para falar do relatório, você já tem que consolar a pessoa, porque ela está muito mal. Né? Então, vocês percebem como essas 2 formas de reagir a uma crítica, elas não abrem espaço para a solução? A gente fica focado em discutir a culpa, e não a solução. Né? Então, o que a comunicação não violenta propõe, né, para feedbacks? Primeiro, autoconexão. O que é autoconexão? Quando eu me conecto com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, eu ganho energia, eu ganho fôlego para me conectar com os sentimentos e necessidades do outro. E também para depois falar dos meus sentimentos e necessidades para o outro. Né? Então, primeira coisa, aconteceu alguma coisa? Como é que eu estou me sentindo? Como é que isso reverberou em mim? Né? Então, ok, eu fico triste, estou pensando, não estou falando isso para essa pessoa, mas eu estou pensando, nossa, isso pegou, estou triste. Porque eu gostaria de ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, né? E eu me dedico nesse trabalho. E isso me machuca, eu estou triste com isso, porque eu preciso de reconhecimento. Ok, mas agora não é o momento, agora é o momento de demonstrar empatia por quem está trazendo a crítica. Ó, que desafio, hein? Para que eu consiga abrir espaço para o diálogo. Porque se eu já vier me defender ou acusar, eu já estou fechando espaço. Então, como poderia ser nesse caso, né? Você está decepcionado porque você precisava de mais informações no relatório, é isso? Eu estou aqui, ó, eu estou aberto para entender de onde está vindo a sua crítica.
Né? Você não precisa gritar. Pode falar, eu estou aqui para ouvir, eu quero saber, eu quero aprimorar. E aí, mais para frente, eu posso falar, será que da próxima vez você pode me dar o feedback dessa forma? Né? Porque eu preciso disso também. E aí a gente consegue negociar as necessidades. Faz sentido? Vocês percebem a diferença dos dois grupos, né? E, então, assim, a gente está chegando ao final já. Aqui, a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso tudo, mas só para mostrar para vocês o processo da CNV como um todo, né? A CNV ela tem 2 eixos, o eixo da empatia, que é como eu recebo o outro, mesmo que ele venha de forma agressiva falar comigo, como é que eu me conecto com a necessidade por trás da agressão e não com a agressão em si, né? E abre espaço para ele se expressar. E o outro eixo é a autenticidade, que é, então, como é que eu me expresso de forma não violenta, né? Como é que eu me expresso de forma que o outro não sinta a necessidade de se defender de mim? Ou seja, limpando a minha comunicação de julgamentos, de rótulos, de interpretações. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente tem os 4 passos da CNV. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, a observação é o contrário da interpretação. Não tem interpretação na observação. A observação é o que de fato aconteceu. Então, o que aconteceu foi, eu mandei a mensagem, ficou azulzinho e não obtive resposta. Foi só isso que aconteceu. Se a pessoa está me ignorando, se não me ama mais, se está... Tudo interpretação, né? Se está faltando com respeito, isso é tudo interpretação. Então, as observações são, de fato, o que poderia ter sido filmado como uma câmera. E elas são um excelente começo de conversa, porque a pessoa dificilmente vai negar, porque é um fato, não tem julgamento dela ali, ela não precisa se defender, então ela não vai precisar ser reativa necessariamente, e o diálogo pode fluir melhor. Então, observação que de fato aconteceu, só, sem interpretação. Sentimento, como eu me senti diante desse fato. Necessidade, eu me senti assim porque eu tenho essa necessidade, tal necessidade, e diante de tudo isso eu gostaria de fazer um pedido. Um pedido e não uma exigência. Um pedido. Um pedido confiando que eu estou aqui me abrindo e você talvez possa me ajudar a atender a minha própria necessidade, né? E se a pessoa disser não? Puxa, a gente vai fazer um pedido, a pessoa vai poder falar não. O que acontece quando a pessoa fala não? Todo não, gente, é um sim para uma necessidade da pessoa. Quando vocês dizem não para alguém, vocês estão dizendo um sim para uma necessidade de vocês. Quando alguém diz não para vocês, essa pessoa está dizendo um sim para a necessidade dela. Então, quando uma pessoa diz não para vocês, vocês têm a oportunidade de demonstrar empatia por esse não. Olha só que maravilha. Né? Parece uma coisa louca, mas a pessoa disse não, eu falei que eu precisava, ela está nem aí para mim, já disse não. Ela disse não por uma razão, porque ela está respeitando uma necessidade dela. Que necessidade deve ser essa? E nesse momento em que eu demonstro empatia pelo não da pessoa, pode ser que a gente descubra uma nova solução juntos. Você está me dizendo não porque você está com medo, né? Ah, eu não vou nessa reunião, não vou. Mas tem que ser você. Tem que ser você, já é uma exigência, né? Mas, tá, você não vai porque você tá com medo de como vai ser essa conversa, é isso? A pessoa pode te falar uma coisa que você jamais imaginou. Ela pode falar, eu estou tendo crise de pânico. Eu tenho medo de ter uma crise de pânico lá, eu tive uma ontem. Caramba. Então, peraí, vamos conversar, vamos ver. Mas se eu já fecho, eu bloqueio qualquer possibilidade de descobrir outras possibilidades, né? Então, na conversa, no diálogo, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de descobrir que existem outras estratégias além daquela estratégia inicial que a gente tinha pensado. Né? E a gente chegou para a conversa com aquela estratégia decidida. Não, essa pessoa vai fazer o que eu estou pedindo. Pode ser que tenha uma solução melhor do que essa ainda. Se eu dialogar, eu posso descobrir isso, né? E, só para fechar aqui, autoconexão. Autoconexão sempre, que é essencial a gente entender as nossas necessidades, os nossos sentimentos, a gente aprimorar o nosso vocabulário nesse sentido. A gente não é educado a falar sobre sentimentos, né? A gente não é encorajado a falar sobre sentimentos, mas eles estão aí. E sobre necessidades também, é começar a se investigar para que a gente possa demonstrar empatia e para que a gente possa se expressar de forma autêntica. E aí eu queria fechar com um vídeo de uma marca de cerveja, mas que eu acho que... Eu não quero fazer propaganda dessa cerveja, não é isso, mas eu acho que ele é bem inspirador, né? No sentido do que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. I would describe my political views as the new right. I say that I'm left. Feminism today
is man-hating. I would describe myself as a feminist, 100%. I don't believe that climate change exists. We're not taking enough action on climate change. I think it's about time these people got off the high horse and started looking for credible problems that actually exist. It's absolutely critical that trans people have their own voice. That's not right. You can't, you know, you're a man, be a man, or you're a female, be a female. Women do need to remember that we need you to have our children. Could I be friends with someone that says a woman's place is in the home? Right, okay, well, I'm an expert at flat packs. If you have any trouble, just watch me. So it looks like I've got your instructions here. I think so. Let me help you. Let's have just that bit there. Describe what it is like to be you in 5 adjectives. Okay. Frustrating. Dedicated. Opinionated. Lucky. Ambitious. Offensive. Solemn. I have ups and downs. Strong. I want to say attacked. Misunderstood. Name 3 things you and I have in common. We're both male, we're both confident, and we're both loudly spoken. We know each other better than people who've known each other for 10 minutes should. You seem quite ambitious and positive, and you've got this really, got a glow. Do you know what I'm saying? Your aura's pretty cool. I'm sensing, are you former military or something? People have said that, but there is no history. So are you then ex-military? Yeah. If you're ex-military, I'm very proud of you already. Well, so I grew up in a bit of a rough state. I've experienced homelessness. I've known what it's like to have absolutely nothing. Yeah. So yeah, I'm definitely most grateful just for life. We've only just met, but I think you're the sort of person that would listen to me and we'd have a discussion rather than argue. Yeah, you could hang out with, man. Let's go. My chance. Goodness sake. You're right, mate. Fitter than I look. Perfecto. Oh, yeah. There you go. So basically, I think we just built a bar. Yeah. Okay. Here, each take a bottle and place it on its corresponding markings on the bar. Attention, please now stand to watch a short film. Feminism today is definitely an excuse for misandry, man-hating. If somebody said to me that climate change is destroying the world, then I'd say that is total piffle. So transgender, it is very odd. We're not set up to understand or see things like that. I am a daughter, a wife. I am transgender. I feel like the battle for feminism definitely isn't done. The fight is never going to be over, if I'm honest with you. You now have a choice. You may go, or you can stay and discuss your differences over a beer. I'm only joking. You're happy for a second then? Well, I'm having a drink. I'm having a drink. Yeah. I want to discuss. Beer. Yeah, beer and discuss. Cheers. At the end of the day, mate, About I've reaching enjoyed out to working with people, you. yeah. And, you know, even if you wanted to convince people about your point, the productive thing to do would be to sit down and have a Just beer. engage. I've been brought up in a way where everything's black and white, but life isn't black and white. Yeah, I'm just me. Yeah. Smash the patriarchy. I'll give you my mobile number, you give me yours, and we'll keep in touch. I'd have to tell my girlfriend that I'll be texting another girl. She might be a bit upset with that, but I'll have to get round that. I'll have to tell my girl. She'll have to lump it. You just take it. Bom, alô, alô. É legal, né, esse experimento, é bem bonito. E eu queria passar ele para vocês como um convite mesmo, uma inspiração para que vocês... Para que a gente, né, nesse momento tão polarizado que a gente está vivendo no Brasil, tão difícil, né, de conversar, de se aproximar com tanta gente rompendo relacionamentos e saindo de grupo de família do WhatsApp, que a gente não deixe de se encontrar, de encontrar com pessoas que pensam diferente, que a gente consiga sustentar esses encontros, porque é aí que a gente lembra que a gente tem muito em comum e que a gente pode que uma opinião ela pode ser transformada. E a gente pode aprender um com o outro, né? A gente não precisa se separar, porque senão daqui a pouco a gente não vai se reconhecer mais,
né? E somos todos humanos, no final das contas. A gente tem muito mais coisas em comum do que diferenças, né, em geral. E aí eu termino com uma pergunta para vocês. Será que viver em um mundo verdadeiramente empático é utopia? Né? Num mundo em que a gente consiga considerar as necessidades das outras pessoas também, prestar atenção nisso, né? Um mundo solidário, um Brasil solidário, um mundo solidário. Será que isso é utopia? Será que é um sonho? O que vocês acham? Atualmente está aparecendo, né? Está aparecendo mesmo. Eu sou uma otimista de carteirinha. Não é à toa que eu falo sobre comunicação não violenta, né? Isso me inspira. E eu também acho que é utopia. Mas eu termino com essa frase do Fernando Birri, que é um cineasta argentino. A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Para que eu nunca deixe de caminhar. Então, que a gente continue caminhando nessa direção. Muito obrigada.